Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Vamos começar a nossa aula com Durud Sharif e depois vamos para os ditos. Durud Sharif é, como sabemos, uma forma de invocar as bênçãos de Deus para o Santo Profeta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como abençoaste Abraão e seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizeste prosperar Abraão e o seu povo. Tu és, em verdade, o mais louvado e o mais exaltado. Amém. Como eu falei, nós acabamos de passar do mês do Ramadã, o mês sagrado, e nesse período fizemos 4 aulas sobre Ramadã, sobre a importância do jejum. Agora vamos continuar com as nossas aulas normais e antes do Ramadã nós estávamos falando sobre oração, a importância da oração e regras de oração. E seguindo com esse tópico, hoje vamos falar sobre as regras especificamente da oração congregacional. Como nós devemos fazer a oração congregacional, como devemos fazer as filas e tudo mais, né? Tudo que é relatado em relação à oração congregacional. O primeiro dito do Santo Profeta é narrado pelo Hazrat Abu Huraira. Ele diz que ouviu ao Santo Profeta dizer: quando a oração estiver prestes a começar, não vá correndo para ela. Venha caminhando calmamente, depois junte-se ao culto no momento de sua chegada e compense depois o que você pode ter perdido. Pois quando um de vocês decide se juntar à salat, oração, ele já está na oração. Isso é uma lei ou regra muito importante para se lembrar, especialmente para os homens que vão na mesquita fazer oração congregacional, que é importante ou obrigatório para os homens. As mulheres têm essa flexibilidade que se elas não puderem ir para a mesquita, elas podem fazer em casa e não têm obrigação. Mas o homem tem a obrigação de ir na mesquita para fazer oração se tiver uma mesquita perto. Então, aqui Santo Profeta diz que você não deve, quando você souber, por exemplo, nos países islâmicos, nós sabemos, eu tenho própria experiência sobre isso, que nós temos o caixa de som alto, nós temos microfone, então o som sai da mesquita, né? E na hora de oração, as pessoas já sabem fora da mesquita que a oração já começou. Então, o que acontece? As pessoas, para não perderem uma parte da oração, eles correm, eles pressionam para a mesquita. Mas Santo Profeta diz que quando você pensar, quando você já decide que vai juntar a oração, você já está na oração. Então, tem que mostrar uma delicadeza, tem que ir para a oração calmamente e não correndo. Então, você, mesmo sabendo que a oração já começou, estou perdendo, você vai calmamente, a oração faz a evolução e junta-se na oração. E aí surge outra pergunta, né? E se eu tiver perdido uma rakat, um ciclo de oração, ou 2 rakat, ou 3 rakat, ou encontrar no final, e aí, o que eu devo fazer? Então, quando você chegar na oração, quando você chegar na mesquita,
e oração você tiver perdido uma rakat, um ciclo, ou duas rakat, dois ciclos, você, antes de tudo, vai juntar com o imã, vai juntar com as pessoas e vai seguir a oração como o imã está liderando. Você não vai fazer nada além do que o imã está fazendo. Mas, quando o imã acabar a oração fazendo as-salam para a direita e salam para a esquerda, que é sinal de dizer que a oração acabou, você não vai fazer salam. Você não vai virar para a direita ou para a esquerda. Na verdade, você vai manter na sua oração virado para a direita, deixa os outros acabar, o imã acabar, e quando ele acabar, você se levanta e aí você faz o que você tenha perdido. Então, vamos ver. Você ouviu o Adhan, você não e foi para a mesquita, aí você viu que a oração começou e você foi para a mesquita, mas enquanto você chegou lá, já tinha perdido duas rakat. Aí o imã já estava na terceira rakat. Você vai fazer a ablução, chega lá, começar assim, levantando as mãos. Isso é símbolo de começar a oração. Você tem que fazer, mesmo que tenha começado. Quando você vai se juntar, você vai juntar levantando as mãos. Isso é muito importante. Aí você começa com a terceira rakat, você faz a quarta rakat, se for de Zohar ou se for de Asr. Aí quando o imã, depois de quarta rakat, vai finalizar dizendo as-salam para a direita, para a esquerda, você não faz salam, porque você fizer salam quer dizer você acabou a oração. Você fica sentado, reto, aí quando o imã acabar a oração, você levanta e faz aquelas duas rakat que você tenha perdido no início. E depois de fazer duas rakat, você sente e faz salam, direita à esquerda. Agora surge outra pergunta. E professor, se de repente eu esquecer e fizer salam, eu ainda tenho que fazer oração. E aí, nesse caso, devo fazer o quê? Nesse caso, você não deve fazer muito... Você não tem nada diferente, na verdade. Você, se tiver feito o salam, não era para fazer salam, porque você tinha ainda a fazer oração. Então, depois de fazer salam, você não vai falar com ninguém, você não vai olhar para lado nenhum, você vai se levantar assim que lembrar, levanta. A única diferença que vai acontecer é que agora, nesse caso, que você já acabou a oração, você vai ter que levantar as mãos para começar a oração. O resto, você vai fazer tudo igual. Você só vai fazer aquela parte que você perdeu. Você só vai fazer aquela parte que você perdeu. Mas você vai ter que levantar as mãos. Por quê? Porque você fez salam e você finalizou a oração. Então vai ter que fazer o início da oração, que é levantando as mãos, dizendo takbir, Allahu Akbar, né? E um outro ponto importante também de lembrar aqui, que estamos falando de rakat, que você perder. Professor, como é que eu vou saber do que ponto que eu vou encontrar a oração que vou considerar se eu perdi o rakat ou não? Né? Porque se o imã já começou a oração, já fez al-Fatiha, já fez a recitação do capítulo, foi para curvar, levantou. Aí, se eu pegar ele na prostração do primeiro rakat, será que conta como primeiro rakat ou não? Então, aqui, na verdade, há vários sábios que a opinião deles diferencia. Há uns que dizem que tem que recitar o Al-Fatiha junto com o imam. Se tiver perdido logo Al-Fatiha, você vai ter que fazer toda a oração, toda a rakat de novo. E há outros que dizem que se você juntou a imam quando o imam estava na prostração, ainda vai valer o mesmo rakat para você também. Você não precisa repetir a rakat que você encontrar no meio de prostração. Se você fizer a prostração junto com o imam, isso vai valer aquela rakat, vai ser considerado aquela rakat como ser feita. Você não precisa repetir aquela rakat. Por exemplo, vou dar o exemplo. O imam começou fazendo oração de Fajr, que tem duas rakat. Aí o que acontece?
o imã começou a oração, a imã fez al-Fatiha, depois recitou um capítulo, ele foi fazendo prostração. Aí, enquanto ele estava na prostração, alguém se juntou na prostração com o imã, fez takbir e fez prostração logo, né? Porque o imã estava na prostração. Nesse caso, ele vai fazer salam com o imã e não vai repetir nada, porque ele não perdeu. A primeira rakat que ele encontrou na prostração é considerado como feita. Mas se a pessoa encontrar o imã na mesquita fazendo oração, quando ele se levantou de prostração, por exemplo, ele já fez a prostração e levantou assim, aí se a pessoa vai juntar com o imã na oração congregacional, aí sim, depois do imã finalizar a oração, você vai repetir essa rakat. Aí sim, você não vai ser considerado, mas sim você vai ter que fazer. Isso, nós pessoalmente da comunidade Ahmadiyya, nós aceitamos essa opinião que se for feito a prostração junto com o imã é considerado como rakat. E então nós podemos continuar com a oração. Então, nesse dito pequeno, surgem várias perguntas, vários pontos, e depois deixo vocês perguntarem no final também, se tiverem mais outra dúvida também. Espero que consegui esclarecer os pontos mais importantes, básicos, em relação a isso. Mas, mais uma vez, devemos não correndo, não devemos ir correndo para a oração, mas devemos ir calmamente e juntar com o imã. E outra coisa importante, se você estiver na mesquita e, por exemplo, está na hora de fazer oração de Zohar, você foi lá na mesquita fazer oração de Zohar e você está fazendo sunnah antes de oração congregacional, antes de oração de Farad, que é feito congregacional. Se você está fazendo sua oração sunnah sozinho lá no canto da mesquita e de repente houve o tempo de oração e foi chamado takbir, que é ikamat. Ikamat é a segunda chamada de oração que é feita logo antes de começar a oração. Primeira oração é azan, que é chamada de oração, chamar as pessoas que venham na mesquita. A segunda é para unir os muçulmanos que estão na mesquita e fazer as filas, né? Que pronto, agora vamos fazer as filas que vai começar a oração. Se for chamado takbir, que vai começar a oração, você não deve esperar finalizar sua sunnat, não. Você deve priorizar a oração que vai ser feita junto com o imã. E você deve finalizar logo onde você estiver. Se você está ainda no rakat, ainda está em pé recitando o Al-Fatiha, você faz salam assim e junta com o imã fazendo oração congregacional. Porque tem prioridades, né? Primeiro vem Sunnat, depois vem Farad. Sunnat é uma oração individual, que você faz individual, e Farad é uma oração que você faz congregacional. Então, a oração congregacional sempre tem prioridade. Se for a hora de oração congregacional, vai ser sacrificada a oração de individual, oração sunnah. Você vai finalizar, não vai esperar que não, falta um pouquinho, vou finalizar e depois vou juntar com o imã. Não. Você vai finalizar onde estiver e juntas com o imã. Vamos para outro dito do profeta, Hazrat Abu Huraira, também relatado, narrado pelo Abu Huraira, que diz que Santo Profeta diz, esse dito também é muito importante, especialmente para fazer oração na mesquita. Se as pessoas percebessem o benefício da chamada do Adhan, benefício de chamar Adhan, dizer Adhan, e o benefício de ficar na primeira fila, perto do imã. Primeira fila para a oração, e pudessem assegurar esses privilégios somente através de sorteios, tirariam a sorte para eles. Que se eles soubessem quão importante e quão privilegioso é chamar Adhan, e outra coisa importante é que quem chama Adhan é que faz a segunda chamada também. Então, quando o Santo Profeta fala Adhan, já incluía a outra parte também, que acabei de mencionar antes,
é a segunda chamada da oração, que é feita logo antes de começar a oração, para dizer às pessoas que estão na mesquita para fazer as filas para a oração. Então, o Santo Profeta diz: quem souber o privilégio e a bênção e recompensa de chamar Adán, e obviamente incluindo o takbir também, segunda chamada, e ficar na primeira fila. E Santo Profeta diz que se mesmo que tivessem a fazer sorteios para ficar na fila, eles iriam fazer. É tão importante, e tão privilegioso, e tão recompensoso. Tirariam a sorte para eles, para ganharem esse privilégio. E se soubessem o mérito de ir mais cedo para a oração, se confrontariam uns com os outros para se apressar. E se eles apreciassem o valor da oração da manhã e da oração da noite, viriam até a oração mesmo que tivessem que engatinhar. Então, aqui o Santo Profeta deixou bem claro que o mérito de chegar, porque o que acontece? Que muitas das vezes os muçulmanos nos países islâmicos, ou aqui onde tem mesquitas, eles fazem o quê? Eles ficam, quando é chamado oração, chamada de oração, adhan, eles ficam esperando, fazendo os seus trabalhos, fazendo as coisas, ou até mesmo fazendo suas conversas com seus amigos, até que começar a oração. Aí, quando é começada a oração, eles correm para a oração, para pegar a oração, não perder nenhuma parte, né? Mas dizem que acontece que Santo Profeta, no tempo do Santo Profeta, a educação e a criação foi tão boa dos companheiros do profeta, ele fez a educação de uma forma tão boa, colocou esses ensinamentos de uma forma tão profunda nos corações dos seus companheiros, que dizem que os sahaba, os companheiros do profeta, eles ficavam na mesquita. Quando acabava uma oração, eles ficavam na mesquita esperando outra oração. Eles não iam para casa. Por exemplo, a pessoa fez oração, foi dia inteiro, foi para o trabalho, voltou para casa e foi para a oração de Asr. Depois até Maghrib ele não tem nada para fazer, assim, muito importante. E ele ficava na mesquita, porque depois de 1h30 já estava outra oração de Maghrib. Ou depois de Maghrib ficavam até Isha, que tem o período de 1h a 1h30 no meio das duas orações. Aí eles ficavam lá esperando de uma oração para outra. E diz que, Santo Profeta diz que os anjos disseram que quem fizer uma oração e espera a outra oração na mesquita, ele é contado como se estivesse na oração. Todo o tempo que ele ficar esperando na mesquita para uma oração é contado, é considerado como o tempo de oração, como ele tivesse fazendo oração nesse tempo todo. Então, é muito importante saber isso, que o mérito e o privilégio, a bênção e recompensa é muito grande de chamar Adhan, a oração. Santo Profeta diz que se as pessoas souberem, eles iriam brigar um com o outro para ter esse mérito, para ter esse privilégio e ficar na primeira fila assim também. Hoje em dia, infelizmente, nós vemos que as pessoas chegam na mesquita e fiquem lá no canto, no final da mesquita, fazendo sua oração ou sentados, e quando o imã começa, eles chegam lá. Isso não é certo. Quando a pessoa chegar na mesquita, ele deve priorizar ficar na primeira fila, mesmo que não tivesse ninguém. Porque tem uma recompensa gigante de ficar na primeira fila, próximo ao imã. Então, e também, no final, o Santo Profeta diz que a recompensa e o valor da oração da manhã e oração de noite, que é a oração mais difícil, né?
A oração de noite também, antes de dormir, oração da manhã e antes de fazer o seu trabalho. Logo, na verdade, muitas das vezes tem que acordar só para a oração, né? Porque o trabalho muitas das vezes começa mais tarde. Então, essas orações têm um valor. E ainda por cima, quando tem que ir na mesquita. Realmente é uma coisa trabalhosa. E muitas das vezes eu lembro que quando a gente era criança, a nossa mãe acordava logo da manhã e para nós era uma coisa muito trabalhosa acordar, fazer a ablução 4, 5 horas e ir na mesquita. Só que tem tantos ditos do Santo Profeta, tem outro dito que nós já falamos isso, que fala que cada passo que você faz para a oração, para a mesquita, caem em seus pecados e fiquem aumentando, contando várias recompensas e bênçãos. Fiquem acumulando, contando na sua conta. Então, quando a gente tem esses ditos na nossa cabeça, esses passos e essas ações tornam mais fácil. Então, as pessoas que têm esse privilégio de morar perto da mesquita, eles devem apreciar isso, eles devem valorizar isso, porque há muita gente que quer ir na mesquita fazer oração, quer sentir aquele ambiente de mesquita fazendo orações, mas muitas das vezes não tem aqui nesses países, especialmente onde não tem muitas mesquitas. Então, os que tiverem esse privilégio devem aproveitar do máximo, porque realmente isso é uma coisa muito valorizado pelo profeta e pelo Deus Todo-Poderoso. E especialmente as orações que são menos considerados, né? A oração de noite e a oração de da manhã, que é muito difícil de ir lá na mesquita esse tempo, né? Hazrat Abu Umar relata que o Santo Profeta diz: organizem suas filas antes da oração, juntando ombros com ombros, fechando suas fileiras, não apertando com força os braços dos seus irmãos, mas não deixando espaço para Satanás. Aquele que fechar uma lacuna em uma fila será unido à misericórdia de Allah, e aquele que quebrar uma fila será cortado da misericórdia de Allah. E mantenha suas filas retas, pois mantê-las retas faz parte da devida observação da oração. Agora falamos de filas em si mesmo. Uma das coisas que a oração congregacional nos ensina é a disciplina. Disciplina na vida é muito importante. E a oração justamente nos ensina isso. E a oração congregacional é isso. Além de você seguir cada passo do imã e seguir corretamente o que o imã está fazendo, você não pode sair da fila. Você tem que estar reto na fila. Você tem que estar junto com outro irmão, ombro com ombro, juntando ombros com ombros. E também, isso também é muito importante, porque é a oração que acaba com qualquer diferença. Nós vemos que na sociedade existem elites altas e baixas, privilegiados, pessoas e pessoas menos favorecidas. Mas quando as pessoas entram na mesquita, todos os seus méritos e todos os seus privilégios ficam fora da mesquita. E as pessoas ficam igual. Não tem ninguém que possa dizer o pobre fica no final da fila e o rico ou o rei fica no início da fila. O servo também fica na fila fazendo oração e o rei também tem que fazer a oração na mesquita na mesma fila. E para acabar com qualquer diferença, o Santo Profeta diz que tem que juntar os ombros para não ter que colocar o espaço de Satanás. Satanás é o quê? Satanás é qualquer pessoa que venha com um pensamento ruim, que venha acabar, que traga qualquer distorcimento ou qualquer destruição na paz da mesquita. Então, se você não juntar os seus ombros, isso pode criar diferença nos seus corações, pode criar um tipo de
diferenças entre a sociedade, que não, com essa pessoa não posso juntar, essa pessoa tem que ficar à frente. Não. Tanto o Santo Profeta disse que nas filas, ninguém pode ficar à frente, ninguém pode ficar atrás, tem que estar retas, filas retas e juntando os ombros, para não ter que ter nenhuma diferença das pessoas, todo mundo igual perante Deus Todo-Poderoso. Isso é uma forma de acabar a diferença dentro da sociedade, seja de elite alta e baixa, seja de pessoas ricas e pobres, seja de pessoas que são muito considerados sábios e os que são poucos fiéis considerados, né? Porque nós sabemos que isso é só nos olhos de Deus, que nós sabemos que só Deus sabe quem é mais piedoso e quem é pouco piedoso, e quem é mais bondoso e quem é menos bondoso. Mas na mesquita acaba essa diferença. Outro dito também do santo profeta fala do mesmo assunto. Hazrat Numan bin Bashir relata que ouviu diretamente do santo profeta dizer: mantenha suas fileiras retas durante os serviços de oração, caso contrário, Allah criará distância entre vocês. Porque isso é uma forma de trazer irmandade também entre as pessoas. As pessoas têm que ficar juntos, têm que acabar com diferença. Mesmo às vezes nós sabemos que há dois amigos que não enfrentam com o outro, eles têm brigado, têm conflito. Mas quando chegam na mesquita, tem que juntar ombro com ombro. Isso causa com que eles pensem melhor, para que eles possam ter mais misericórdia e perdão um com o outro. O santo profeta insistiu em manter nossas filas retas. Ele continuou a enfatizar isto até que sentiu que tínhamos reconhecido essa importância. Um dia ele entrou na mesquita para liderar a oração e o takbir estava prestes a ser chamado. Takbir é a segunda chamada da oração. Quando notou o peito de um dos fiéis saindo da fila, que ele estava na frente das outras pessoas, no qual ele disse: servos de Allah, mantenha as filas direitas, senão Allah criará dissensões entre vocês. Então, isso é uma parte muito importante, que quando alguém entra na mesquita, acaba qualquer diferença. Acaba quem é pobre, quem é rico, quem é inteligente, quem é burro, quem é que... Ninguém fica lá, ninguém... nós podemos dizer, lá todo mundo é igual. Lá nós não podemos dizer que existe essa diferença. Ou quem é generoso, quem não é generoso, quem é poderoso, quem não é poderoso, o rei, o seu servo, todo mundo fica igual perante Deus Todo-Poderoso. Nós não podemos dizer, essa pessoa não faz orações e ela tem que ficar no final da fila. Não. As pessoas têm que juntar ombro com ombro, as pessoas não podem sair para frente ou para trás. E isso também, como eu falei, ensina uma disciplina para os muçulmanos. E ensina como nós somos juntos, nós somos como nos outros palavras também foi falado no Sagrado Alcorão, que os muçulmanos são como um prédio, como no prédio, cada parte, quando fazem construção, é junto um com o outro, para não ter nenhuma distância no meio, ou não ter nenhuma lacuna ou espaço no meio, e aí, juntando assim, torna-se um edifício forte. Do mesmo jeito, Santo Profeta diz que você tem que juntar ombro com ombro, e juntando essa assim na oração é uma forma de mostrar que os muçulmanos são juntos e não tem diferença entre eles. E além disso, isso ensina uma disciplina, e acaba se um muçulmano tem rancor com outro muçulmano, ou se um muçulmano tem brigado ou conflito com outro, isso causa de perdoar um muçulmano ou outro muçulmano. E para finalizar, Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: vocês não temem que, se algum de vocês levantar sua cabeça de prostração antes que o imã o faça, Allah fará de sua cabeça a de um burro, ou fará de sua forma a de um burro. Santo profeta diz que vocês, quando estão fazendo oração congregacional, não podem se levantar antes do que o imã o faça. Se o imã está na prostração,
Vocês não podem levantar antes dele, tem que seguir ele. Mais uma vez, a disciplina. Mais uma vez, a obediência que a oração ensina. Porque uma das lições que nós aprendemos de oração congregacional é a obediência. Temos que obedecer o que o imã está fazendo. E obediência é que você seguir a pessoa e não fazer antes do que ele está fazendo. Então, se a pessoa está fazendo oração, liderando oração, você não pode fazer uma forma ou se ele está em pé e ele vai para a prostração, você não deve ir para a prostração antes que ele. Na verdade, deve ir na prostração depois que ele dizer Allahu Akbar, depois de ele ir para a prostração. Senão, Santo Profeta disse que sua cabeça vai tornar de cabeça do burro. É uma forma, é um exemplo metafórico. Como Deus disse, deu exemplos do tempo de Jesus Cristo, quando as pessoas, os judeus, que não estavam seguindo corretamente a religião, Deus Todo-Poderoso disse que Deus o tornou como macaco. Que eles eram como macacos. Também é uma forma metafórica, exemplo metafórico, dizer que os seus costumes e suas ações eram como de macacos, que não eram considerados nem seres humanos. Eles nem eram dignos de serem chamados seres humanos. Da mesma forma, se nós se nós formos fazendo uma forma antes do imã, nós também, perante Deus Todo-Poderoso, iremos ser considerados como burros, como as pessoas sem sabedoria, como as pessoas sem obediência, porque Islã é o nome da obediência. Então, se nós, a essência do Islã é a obediência, e que nós aprendemos na oração congregacional. Então, devemos fazer o nosso melhor. Às vezes, as pessoas não gostam de imã, as pessoas têm outra coisa, ou pessoas entre eles não se dão bem. Mas quando é hora de oração, todo mundo é igual, todo mundo tem que seguir, todo mundo está na disciplina, tem que obedecer. Isso cria uma atmosfera muito linda, um ambiente muito bom, em que todo mundo está seguindo uma pessoa, todo mundo está fazendo a mesma a ação para Deus Todo-Poderoso, esquecendo todos os seus rancores e todos os seus ódios. Então, essas são algumas regras que nós devemos lembrar quando nós estamos fazendo oração congregacional. Que Deus dê a sabedoria, nos conceda a sabedoria e a guia e a orientação para que nós possamos seguir corretamente a religião de Deus. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullah.